Olá, gente, tudo bem? Olha só, a aula de hoje, a videoaula de hoje, perdão, eu tinha prometido a vocês que estão acompanhando essa playlist aí do nosso curso de função quadrática, que seria a última aula, né? Pois bem, não vai ser a última aula. Eu decidi prolongar um pouquinho nossa quantidade de aulas, tá? Para que vocês que estão me acompanhando fiquem bem confortáveis no desenvolvimento da coisa. O que é a coisa? No momento é o gráfico da função quadrática, tá? Então, como eu havia prometido a vocês, hoje nós iríamos construir, mas eu decidi primeiro, para ir bem devagar, identificar os processos de construção, para depois nós construirmos. No caso, amanhã. Amanhã a gente só vai construir o gráfico, tá? Amanhã, desculpa. Na próxima aula, na próxima videoaula, nós faremos apenas a construção. O hábito de falar amanhã ou um dia, porque, né, na aula presencial a gente sempre está ligado no calendário, mas aqui não é o caso. Bom, o que nós vamos fazer então? Como eu falei, nós vamos identificar os processos, né? Então, nosso objetivo é identificar as etapas do processo de construção da parábola. Nessa aula faremos a revisitação de conceitos já estudados em todo esse curso, né? Aliás, não tudo, mas os pontos-chave, para que na próxima aula possamos construir a parábola. Bom, quais são essas quatro etapas do processo de construção da parábola? A concavidade, né? Precisamos identificar a concavidade da parábola, a interseção da parábola com os eixos x e y e o vértice da parábola, que nós já estudamos na última aula. Então está bem fresquinho na nossa cabeça, tá? Então aqui eu só vou mesmo lembrar a vocês e colocar essas informações no gráfico, que, por exemplo, as raízes e o y igual a c, nós vamos ver ainda o que acontece para o y igual a c ser a interseção da parábola. Nós vamos ver onde essas raízes vão entrar, né? Nós trabalhamos muito raízes, agora nós vamos usar essas raízes no gráfico. Bom, mas eu vou seguir essa ordem que eu coloquei aí. Então, respeitando essa ordem, vamos começar a falar rapidinho sobre a concavidade. Lembrando que nós já falamos lá na nossa primeira aula, na aula 1 e na aula 2, eu cheguei a comentar ali rapidinho, tá? Mas aqui eu vou falar melhor. Então, na função quadrática y igual a f de x igual a x² mais 2x mais c, nós dizemos que o gráfico dessa parábola tem a concavidade voltada para cima quando a é positivo, ou seja, quando esse coeficiente que está multiplicando o x² for positivo, e vai estar voltada para baixo quando o a for negativo. Ou seja, né, isso vai depender do sinal. Né? Sinal positivo, a maior que zero. Sinal negativo, a menor que zero. Muitas pessoas, para lembrar, falam assim: quando a é positivo, a parábola é feliz, porque ela está sorrindo. E ela é triste porque ela está com a concavidade para baixo. Vamos ver isso nos exemplos? Observe esse exemplo aí. 2x² menos 6x mais 2. O coeficiente a é igual a 2. E ele é positivo. E aí você vê que o gráfico construído está com a concavidade voltada para cima. Olha só, está vermelhando que eu coloquei aí para vocês verem que ela está para cima. A maior que zero. Agora eu vou pegar um outro exemplo em que, perdão, ali está 2x, eu já vou consertar. Bom, devidamente ajustado agora. Vocês estão observando aí, né? O gráfico da função menos x² mais x mais 5 está com a concavidade voltada para baixo, porque o a é menos 1 e o menos 1 claramente é negativo, é menor que zero. Tá bom? Bom, agora a gente vai para a segunda parte, que é uma parte mais interessante. Né? Vocês trabalham muito, estudam muito a interseção da parábola, na verdade estudam muito as raízes, a gente calcula muito as raízes, pela fórmula de Bhaskara principalmente, mas tem aqueles outros procedimentos que eu ensinei a vocês, né, nos outros vídeos. Mas o que são as raízes na construção do gráfico? Né? As raízes são os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Observe o seguinte exemplo. Vamos calcular as raízes da função quadrática y igual a 5
igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Vocês vão pausar o vídeo agora, vão fazer o cálculo aí no seu rascunho, tá? Utilize a fórmula de Bhaskara, assome o produto como vocês acharem melhor, tá? Ou como vocês acharem mais conveniente. Faça o cálculo e pause o vídeo, faça o cálculo. Daqui a pouco retome o vídeo para a gente continuar. Bom, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver onde estão esses valores, né? Eu acredito que vocês tenham encontrado as raízes 2 e 3, né? Se a gente for fazer por soma e produto, a soma 2 mais 3 igual a 5, tá ali, menos a soma, mais o produto que é 2 vezes 3. Bom, talvez vocês não estejam enxergando aí, você pode estar vendo pelo celular ou por uma tela pequena, mas eu ampliei aqui para você ver onde está esse 2 e esse 3. Esse 2 e esse 3 são exatamente os pontos por onde a parábola está cortando o eixo X, o eixo horizontal. Vocês estão observando ali a setinha roxa? Né? Esse quadrado vermelho, esse retângulo, perdão, vermelho grande, é esse retângulo vermelho pequeno aumentado. Eu dei o zoom, tá? Para vocês observarem exatamente. Então, x1 igual a 2 é essa seta da esquerda roxa e x2 igual a 3 é a do outro lado, né? Ou seja, as raízes são os pontos de interseção da parábola com o eixo x. Uma observação que não está escrita aqui, mas a gente já usou muito nas outras videoaulas, é o fato do delta ser igual a 0 e você vai ter uma raiz única. Quando isso acontecer, ela não vai atravessar, ela vai apenas encostar, tá bom? Ela vai encostar no eixo x num único ponto. Bom, mas isso nas aulas de exercício nós vamos fazer e vocês vão ver a aplicação disso, ok? Na próxima videoaula, aliás, eu vou estar fazendo esses casos através dos exemplos, tá bom? Mas isso que vocês precisam saber. Primeiro, concavidade, se ela está para cima ou está para baixo, guarda essa informação. Segundo, as raízes, tá? Na última parte do vídeo, nós encontramos a interseção. Gente, só para ligar mais vocês aí, talvez vocês possam estar um pouco perdidos, a questão da interseção é o momento de encontro de duas coisas. Então, quando eu falo interseção da parábola com o eixo y, eu estou querendo ver onde a parábola corta o eixo y. Primeira pergunta, ela sempre vai cortar o eixo y? Porque, por exemplo, no eixo x, nem sempre. Quando o delta for negativo, você não tem raiz real. Então, se você não existe uma raiz real naquele cenário, então ela não vai cortar o eixo x, ela vai ficar solta. De novo, isso nós vamos ver, tá? Lá na próxima aula, quando formos construir, tá bom? Mas aqui ela sempre vai cortar, sempre. E por que o y é igual a 0? Vamos ver aqui, tá? Vamos ver aqui. O ponto de interseção da parábola com o eixo x é o ponto da função quando x é igual a 0. Tá? Isso aí eu falei lá nas revisões de plano cartesiano de alguns meses atrás. Bom, então a gente sabe que a lei de formação de uma função quadrática é do tipo f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, como eu estou querendo saber o valor de y quando x é igual a 0, eu vou substituir nessa expressão o x igual a 0. Então, vai ficar a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0 mais c. Bom, a vezes 0 ao quadrado é 0, b vezes 0 é 0, e me resta a letra c. C mais 0, c. Ou seja, quando você tiver um exercício que você vai construir o gráfico, já marca, olha para a lei de formação, procura o coeficiente c. O c é igual a 10. Já marca o pontinho lá no eixo y em cima do 10, porque aquele vai ser um dos pontos da parábola. E essa expressão aqui toda de amarela prova que isso é verdade. Tá bom? Vamos ver um exemplo? Olha esse exemplo aí. Y igual a menos x ao quadrado mais x mais 2. Ora, qual é o coeficiente c? 2. Está vendo que ela está passando ali no eixo vertical, no eixo em pé, no eixo y, né? No y igual a 2. Bom, se você enxergou, ótimo. Se você não enxergou, de novo, dei um zoom aqui. Olha o que está acontecendo naquela caixa roxa ali.
é justamente onde a parábola está encontrando, atravessando o eixo Y. Olha a minha seta vindo aqui, indicando para você esse encontro fantástico. E eu escrevi aí, né? Isso acontece pois o coeficiente C da função quadrática é igual a 2. Então, seja qual for. E se não tiver um coeficiente C? Uma perguntinha muito interessante. Me respondam aí. Bom, eu não vou conseguir ouvir vocês. Mas, o que vocês acham? Quando não existir o coeficiente C, quando ela for incompleta, por exemplo, x ao quadrado mais x, o C é igual a 0. Ah, então ela não vai atravessar o eixo Y? Claro que vai. Ela vai atravessar na origem, né? Naquele y igual a 0, aquele 0 que está ali bem no pé do eixo y. Ok? Bom, vamos passar então aqui, indo para a última parte, que na verdade é uma parte muito rápida, tá? Para a nossa aula, porque a gente só vai relembrar mesmo muito rapidamente, que é a questão do vértice. O vértice já foi estudado na última aula, nós encontramos, né, nós trabalhamos bastante com essa expressão aí, né? O x do vértice é menos b sobre 2a, o y do vértice é o menos delta sobre 4a, essas são as coordenadas do vértice de uma parábola, de uma função quadrática f de x igual a x quadrado mais bx mais c, tá ok? Fizemos exercícios e agora é com vocês, vamos fazer mais um exercício. Mais uma vez eu quero que vocês pausem o vídeo, façam os cálculos desse exemplo. Quais são os cálculos desse exemplo? Encontrar as coordenadas do vértice da parábola dessa função quadrática. Tá? A mesma orientação da última pausa do vídeo é essa agora. Façam aí rapidinho, pausem agora e retomem para a gente poder continuar. Bom, continuando, vocês encontraram aí, né, provavelmente x igual a menos 1 e y igual a 1. Olha aí o gráfico dela. E se vocês observarem, olha onde o gráfico está passando na parábola. Perdão, onde a parábola está passando no eixo y, exatamente no 2. E o coeficiente C é 2. Né? Para quem não está vendo o vértice, olha o que está acontecendo aí nessa caixa verde. Né? A coordenada do vértice, você observe que quando você fez aí o cálculo da coordenada do vértice, você teve que calcular o delta, e o delta deu negativo. Né? Quando o delta deu negativo, não tem raiz real. E você observe, deixa eu tirar essa caixa verde, que a parábola não atravessou o eixo x. Ela está levitando aqui, ela está levitando presa aqui no y igual a 2. Né? Então, o y igual a 2 está ali bonitinho. O vértice é esse daí, menos 1 e 1. Tá? E pronto. Esses são as 4 etapas, tá, do processo onde nós vamos construir o gráfico da função quadrática. Observe que você tem os pontos de interseção com o eixo x, de interseção com o eixo y. São os pontos mais importantes. O vértice também é um ponto muito importante. E a concavidade, apesar de ter sido a primeira coisa revisitada aqui, eu coloquei como primeiro fato, porque foi uma das primeiras informações estudadas, lá na segunda, primeira, terceira, não lembro agora a aula, entendeu? Mas a ordem de resolução não é obrigada a ser de tal forma, usar essas informações na seguinte forma, na seguinte ordem, tá? Mas na próxima videoaula, vocês vão ver como eu construo, não é? E vão ver por que é melhor você calcular primeiro os pontos de interseção com os eixos, para depois ver a concavidade, até porque a concavidade mesmo só para verificar se a posição desses pontos estão corretas, né? Porque se você ligar os pontos e a concavidade estiver voltada para baixo, mas o A é positivo, tem que estar voltada para cima, alguma coisa está errada. Então são essas conversas que nós teremos na próxima videoaula, tá bom? Bom, obrigado pela sua presença aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você ainda não me segue no Instagram, se você ainda não me seguiu, me siga mesmo, @pedro.matemática, tá? Como eu falei, essa ia ser a última aula, mas não, essa vai ser a primeira parte da última aula, ou seja, a primeira parte do final do nosso curso de função quadrática, pelo menos de aulas teóricas. Nós poderemos ter outras aulas nesse curso, nessa playlist, mas serão de resolução de problemas e de exercícios. Na próxima aula, nós vamos encerrar finalmente
essa parte teórica, construindo o gráfico da parábola. E eu vou dar um spoiler já. Eu vou fazer à mão, né? Eu vou gravar num quadro, não vou gravar toda ela, pelo menos, talvez nem algumas partes, mas talvez toda ela seja gravada à mão. Porque vocês não vão, no ensino presencial, quando voltar, e quando vocês que não são meus alunos também estiverem na escola, vocês não terão muito programas para poder construir, vocês terão que construir na mão em muitos casos. Então eu vou construir na mão, orientando vocês. Então, até o próximo vídeo e fiquem na paz. E se cuidem.